Olá, sejam bem-vindos ao Norma Culta. Eu sou a segunda tenente Daiana Freitas, professora de português do Centro de Idiomas do Exército. E nesta aula nós vamos aprender sobre concordância nominal. Primeiro, o que é concordância nominal? O nome já diz, né? A concordância do nome. Mas o que pode ser o nome, né? O que é o nome? O nome pode ser um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo ou um substantivo. E para que tenha concordância nominal, esses nomes precisam estar em harmonia, ou seja, concordando em gênero. E quando eu falo de gênero, eu falo de o quê? Feminino e masculino. Eles precisam concordar em gênero e número. Quando eu falo de número, eu falo o quê? Singular e plural, ok? Então, para que tenha concordância nominal, né, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Aqui temos uma frase. Os nossos dois computadores preferidos foram quebrados. Qual é o substantivo dessa frase? Computadores. E este substantivo está o quê? No masculino plural. Então, se o substantivo, né, é masculino, está no plural, logo os nomes também terão que estar no masculino e plural. Então, aqui o artigo ficará no masculino e plural, os. O pronome também, nossos. Numeral 2, porque tenho duas, que é o feminino, né? Os nossos dois computadores preferidos, olha lá o adjetivo também no masculino e plural, foram quebrados. Perceberam que todos os nomes tiveram que estar em concordância com o substantivo? Agora vamos trocar o substantivo masculino por um feminino. Mesas, por exemplo. As nossas duas mesas preferidas foram quebradas. Perceberam como os nomes, né, tiveram que concordar com o substantivo? Aqui eu tenho uma outra regra. Os adjetivos anexo, obrigado, mesmo, incluso, concordam em gênero e número com o nome a que se referem. Então, na hora de escrever o e-mail, sempre tem aquela dúvida. Anexo ou anexa? Incluso ou inclusa? Não é mesmo? Então, hoje nós vamos aprender, né? Sem precisar usar o Google para isso. Então, aqui nós temos duas frases. Seguem anexas as notas fiscais. Por que anexas? Porque o que segue em anexo aqui? As notas fiscais. Perceberam que a palavra, né, o nome a que está se referindo, notas, está no feminino e plural? Logo, a palavra anexo também ficará no feminino e plural. Então, seguem anexas as notas fiscais, certo? E o certo é seguem anexas, seguem e não segue, né? Porque muitas pessoas erram, né? Sempre escrevem segue, segue, sendo que nem tá vendo quem é o nome, né? O que tá seguindo aí? Se tá no plural, o verbo também tem que estar no plural. Então, seguem anexas as notas fiscais. A mesma coisa para a palavra incluso. Os documentos foram inclusos ao relatório. O que foi incluso aqui ao relatório? Os documentos, masculino e plural. Então, a palavra incluso também tem que estar no masculino e plural. Por isso, os documentos foram inclusos, concordando com documentos, ao relatório. Ok? Então, ali, a palavra obrigado. Homem fala obrigado e mulher fala obrigada. Ok? E a palavra mesmo? Ele mesmo fará o trabalho. A palavra mesmo, eu também tenho que, de acordo com a regra, né, concordar com o nome a que estou me referindo. Quem fará o trabalho?
ele. Masculino e singular. Então, ele mesmo fará o trabalho. Já na segunda frase aqui, ó, está no feminino. Ela mesma me falou. Quem me falou? Ela. Feminino e singular. Então, ela mesma me falou. Professora, e se colocar um S aqui? Elas. Como fica a frase? Elas mesmas me falaram. Porque eu tenho que concordar com o nome a que estou me referindo. Ok? Entendido? Próximo. As expressões é permitido, é proibido, é necessário e é bom, e outras semelhantes, são invariáveis, ou seja, não se flexionam quando o sujeito não for precedido de artigo. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Ver quem é o sujeito. O que é proibido aqui? A entrada de menores. Se na frente desse sujeito tiver um artigo, eu vou concordar. É proibida a entrada de menores, concordando aqui, ó, com o artigo, né? Com o sujeito. Agora, se não tiver o artigo, eu vou deixar o quê? Vai ficar como invariável, ou seja, não muda. Então, vai ficar proibido entrada de menores, ok? Então, se tiver o artigo antes do sujeito, concordo com esse artigo. É proibida a entrada de menores. Se não tiver o artigo na frente do sujeito, fica invariável, não muda. É proibido entrada de menores. Eu tenho aqui 3 placas. Qual delas está correta? Vamos ver? Primeira placa, proibida a entrada com uso de capacete. O que é proibida aqui? A entrada, ou seja, olha o A aqui, ó, na frente do sujeito. Então, eu tenho que concordar, proibida a entrada. Então, esta placa está correta, ok? A segunda placa, proibido a entrada de pedestres, risco de acidentes. O que é proibido? A entrada de pedestre. Olha o A aqui na frente do sujeito. Então, eu tenho que concordar. Teria que estar como aqui? Proibida a entrada de pedestre. Ou então, teria que tirar esse A aqui para ficar correto, né? Proibido entrada de pedestre. Então, a placa número 2, a segunda placa está errada, incorreta. Terceira placa. Não é permitido a entrada de pessoas não autorizadas. Vamos ver aqui? O que não é permitido? A entrada de pessoas... Olha o A aqui, ó. Então, teria que ficar como? Não é permitida a entrada de pessoas não autorizadas. Então, também está incorreta. Também está errada. Só a placa número 1 está certa. Agora, a concordância com a palavra meio. Quando a palavra meio é empregada como advérbio, fica invariável. Porém, quando empregada como numeral, ela concorda com o substantivo a que se refere. Então, como eu sei se a palavra meio é um numeral ou é um advérbio? Eu vou substituir, né, a palavra meio na frase por metade ou um pouco. Se aqui, ó, comi meia maçã, comi metade da maçã, então eu sei que é um numeral. Agora, agora quando eu falo assim, ela está meio insatisfeita, ela não está metade insatisfeita e metade insatisfeita, né? Ela está um pouco insatisfeita. Então, é um advérbio, ok? Então, aqui, comi meia maçã. Se for um numeral, tem que concordar com o substantivo a que se refere. Então, aqui, ó, tá igual a metade é um numeral. Então, eu vou concordar com o substantivo a que estou me referindo aqui. Comi meia maçã. O que eu comi? A maçã. Feminino, certo?
Então, vai ficar comi meia maçã, concordando com maçã. No segundo exemplo, comi meio abacate, é o abacate, né? Palavra masculina. Então, comi meio, concordando com a palavra masculina aqui, com o substantivo abacate, ok? Agora, advérbio ali, ó. Ela está meio insatisfeita, ela está um pouco insatisfeita. Então, quando for advérbio, fica invariável, ou seja, não muda. Então, vai ser sempre meio, quando estiver, né, quando for a mesma coisa de um pouco. Então, ele está meio insatisfeito, ele está um pouco insatisfeito, meio, né? Então, aqui não concorda, quando for advérbio, não concorda, vai ser sempre meio. Só vai concordar quando for numeral, quando eu substituir por metade, ok? Entendido? Então, eu tenho uma tirinha aqui. Estou meio nervosa. Ou seja, estou um pouco nervosa, né? Então, esta frase está correta. A segunda frase, né? A mulher fala, estou meio nervosa. Aí, ele vai responder, aceita meia xícara de chá de camomila? Ou seja, aceita metade de uma xícara de chá de camomila? Então, está correto também, concordando com xícara, né? Feminino, meia xícara, metade. Então, as duas frases estão corretas. E por último, né? A palavra menos. A palavra menos é uma palavra invariável. O que significa isso? Que não muda. Vai ser sempre menos. Não existe a palavra menos. Deletem isso da mente dos senhores. Vai ser sempre menos. Então, menos é uma palavra invariável, por isso não estabelece concordância de gênero com o substantivo a que se refere. Aqui eu tenho uma frase, esta prova contém menos questões que a anterior. Então, menos questões, eu não vou concordar com a palavra questões, não é certo falar contém menos questões, não existe a palavra menos, vai ser sempre menos, tá? Menos não existe. E a nossa aula termina aqui. Bons estudos para os senhores.